abrir aqui o Alguma Poesia. O Alguma Poesia, como é o livro de abertura, de apresentação do Drummond, ele vai começar pelo primeiro poema, que é o poema de Sete Faces, construindo esse sujeito, fazendo uma narrativa de si. Como eu falei para vocês, esse sujeito é fragmentado, né? É um sujeito feito de muitas influências. Como que isso se expressa na modernidade? Através de uma poesia de fragmentos. A gente entende que o sujeito moderno, ele é complexo. O sujeito, a partir da modernidade, começa a se entender como um jeito fragmentado. Isso é uma coisa que a gente vai chamar de estética cubista. Repara aqui, ó. Cubismo vem aqui do Picasso, que é o quê? Quando você pinta retratos, o Picasso pintava retratos dos outros e dele mesmo sobre vários pontos de vista. Olha aqui essa mulher, ela tem um nariz pintado, desenhado metade quando ela está de lado, o formato dela ele desenhou de lado, e as narinas como se ela fosse vista de baixo. Aí o olho, um visto daqui, o outro visto quando ela está de frente. É como se tirasse uma série de fotos de você mesma, recortasse vários pedaços dessas fotos e montasse um retrato todo disforme, para mostrar os vários ângulos de você, os vários pedaços de você, os vários pontos de vista de que você é feito, né? E é isso que o Drummond vai fazer com a poesia. Ele vai recortar retratos de si mesmo, vários fragmentos de si. Então a gente vai ter aqui essa poesia feita de fragmentos, feita de versos que parecem que não se conectam, parecem que são totalmente dispersos, mas formam um corpo único. Ele vai começar a pensar de onde ele vem a partir desse primeiro verso. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando ele nasceu, foi um grande evento, foi um grande dia. Quando a gente pensa, de novo, naquilo que eu estava falando para vocês do sujeito comum, prosaico, cotidiano, médio, todo mundo, né, os grandes heróis, a gente pensa, o Harry Potter nasceu lá e ele era um bebê e foi tocado lá pelo Voldemort e ele foi destinado a uma grandeza. A gente pensa sempre nesses personagens que nascem destinados a serem grandes. O Drummond está dizendo, quando ele nasceu, aconteceu uma grande coisa assim também. Como quando eu nasci, quando a Gabriele nasceu, quando a Daline nasceu, quando a Núbia nasceu. O que acontece quando você nasceu? No caso dele, é um anjo torto, um anjo manco, um anjo de quarto escalão. Um anjo desses que vive na sombra, que fica escondido do mundo, né? E ele deu uma missão para ele, um destino, falou, vai, Carlos, ser gauche na vida. O que é gauche? Gauche, né? Gauche, em francês, significa torto. A pessoa que está fora dos padrões. Gauche significa canhoto. E pode ser esquerda também. O Drummond é um cara politicamente de esquerda. Aqui, no caso, a gente não está falando de política, a gente está falando mesmo de como ele se sente em relação à vida, que é a posição política dele, vai aparecer mais em outros livros. Mas o que ele está dizendo é, eu nasci para ser um esquisito, para ser o cara ali no canto da festa, né? A pessoa tímida, a pessoa que ninguém liga. E isso é um grande acontecimento, né? Ser a pessoa cotidiana. A partir daí, ele vai começar a se delinear, a partir de vários elementos, tá? Ele vai dizer, no segundo verso, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo.
em todos esses versos, parece que ele está falando de coisas diferentes. Parece que ele está falando aqui, não dele, está falando das casas, né? Ele não é as casas. Os homens, ele não é os homens. As mulheres, a tarde, o bonde. Mas em todas essas coisas, ele está falando dele. Tudo isso é o Drummond. Ele começa aqui como quando nasci, falando dele, e se nomeia, vai Carlos ser Gauche. E a partir daí, todas essas outras coisas, o ambiente em que ele vive, o bonde que passa, as pessoas que atravessam ele, a lua, Deus, esse homem por trás do bigode, tudo isso é ele. Assim como vocês são as coisas que te acontecem. O modo como as pessoas interagem com vocês, o lugar em que vocês vivem, as casas, as suas posições, tudo isso são vocês. São fragmentos que fazem parte de vocês. Então vamos parte por parte aqui. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O Carlos, ele é predestinado por um anjo que vive na sombra, ou seja, que está ali escondido, olhando as pessoas, e vai falar para ele ser como um anjo torto que vive na sombra. É isso que ele vai ser. O Carlos vai ser esse anjo torto que vive na sombra. As casas espiam os homens. Repara como as casas, para ele, a cidade, o mundo em que ele vive, é vivo. E elas espiam as pessoas do lado de fora, como ele que vive na sombra espia a vida. Os homens correm atrás de mulheres. E aí fala, a tarde talvez fosse azul. A tarde é ele também. Ele é a tarde. O mundo é ele. Então, essa tarde, que é essa coisa morna, né? Não é o extremo. A gente tem amanhã, é um grande signo, é o começo do dia. A noite é o fim, é a escuridão, é a luz e a sombra. A tarde é a coisa que está no meio, morna, ali que nem ele. E ela podia ser azul, né? Ela podia ser calma, tranquila, sem grandes intensidades. Se não fosse o quê? Os desejos, as coisas que movem, essas coisas internas. Então a gente pensa que existe uma contrariedade, uma coisa torta aqui. Assim como o anjo que é torto, existe essa contradição entre esse mundo estático, em que as casas ficam vendo os homens, as casas são estáticas, uma tarde azul, e esse desejo, os homens que correm atrás das mulheres, as mulheres que correm atrás dos homens, os homens que correm atrás de homens, as mulheres que correm atrás de mulheres, esses desejos que movem o mundo, que movem a tarde, que fazem as casas quererem espiar, que fazem as casas terem vida também para ver as coisas. Depois, a gente tem o bonde. O bonde é um signo da modernidade, é o trem, é o busão, né? O Drummond, ele é um cara do povo ali. Ele vem de uma família que tinha dinheiro, mas ele perdeu tudo, a família dele tinha perdido tudo. Ele vai lá, ele toma bonde todo dia. Esse bonde passa cheio de pernas, né? A modernidade é essa junção, essa coisa da pressa, de todo mundo que se atravanca e passa cheio de pernas. Essas pernas são brancas, pretas, amarelas. Repare que não tem vírgula. É tudo uma coisa só, tudo que se amontoa. Né? Então o bonde passa cheio dessas pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. O coração dele, esse coração que pergunta, é esse coração tímido, casto, como as casas imóveis, como o anjo na sombra. Porém, os meus olhos, que é onde está o desejo, que é onde é o que contempla o mundo, que é como o anjo que vive na sombra e manda ele ver as coisas, como as casas que espiam as pessoas, como os desejos que movem a tarde, os olhos não perguntam nada. Então, ele está em movimento, ele está sendo atravessado o tempo todo por um monte de desejos. Pernas brancas, pretas, amarelas, pernas de homens, de mulheres, pernas de todo jeito. E esse monte de desejo, essa não monogamia ou essa não conformidade é parte dele. De novo, uma tortuosidade, né? Esse conflito da poesia do sujeito. Depois, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quem é esse o homem? É o Drummond também. Mas por que ele não fala eu sou sério, simples e forte? Porque existe essa coisa
a parte dele. Ele é o conjunto de tudo isso. O homem atrás do bigode é a aparência, né? É como ele se mostra para o mundo. Existem máscaras, a gente se apresenta para o mundo de um jeito específico. A sua aparência, ela reflete a sua essência? Então, entre o que você mostra para o mundo e o que existe dentro de você, tem uma discrepância? Tem uma tortuosidade? Aqui ele está falando da fachada dele, da aparência. A aparência de ser sério, simples, forte, de se esconder atrás de um bigode, de quase não conversar, ter poucos, raros amigos. Mas e por dentro? Como que é a alma dele? É esse verso de baixo que fala: meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Então, se ele apresenta ser forte, por dentro ele sabe que ele é fraco. Se ele se parece um cara imóvel e que está ali sem falar com ninguém, por trás ele é como Jesus no momento de maior aflição. Jesus pregado na cruz ali, implorando para Deus, sofrendo, falando: por que me abandonaste? Então você tem, às vezes, essa discrepância entre quem você apresenta que você é e como você se sente, né? Depois ele vai dizer: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Ele está falando aqui sobre a forma da poesia? Tá, a gente vai falar já já sobre estrutura de verso livre, porque a poesia moderna não precisa rimar. Mas mais do que tudo, ele está dizendo o seguinte: existe um mundo vasto. Você tem, perto de você, você tem o seu mundo interno, que é quem é você, o seu mundo interno, você por dentro. Dentro de você existe um universo, existe um mundo. Existe o mundo próximo, que é a sua casa, os seus amigos, a sua família, o seu círculo social. E existe um mundo vasto, o Brasilzão, o planeta. Todo dia você é afetado ali pelas notícias. Você vai lá e você vê o que o Bolsonaro fez. Você fala: o que o Bolsonaro fez? E é um mundo vasto. Você não conhece a porcaria do presidente, mas o que ele faz lá no gabinete dele afeta o mundo vasto. E o que é uma rima? Uma rima é uma adequação, né? Uma rima é uma coisa que combina. Amor rima com flor, mundo rima com Raimundo. Rima é quando você combina o final das coisas. Mas a rima, que funciona na frase, que funciona no som, ela não funciona para consertar o mundo. Porque o mundo vasto, ele impõe regras, ele impõe padrões, ele impõe jeitos de ser. E você, o seu coração, não pode rimar com o mundo. Se o mundo diz que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, você vai rimar com o mundo? E a menina vai vestir rosa e o menino vai vestir azul? Porque se você faz isso, muitas vezes você está indo em contrariedade com o seu coração. Você é um menino que quer vestir rosa. Você é uma menina que quer vestir azul. Não rima com o mundo. Entende? Então, para você mudar o mundo, muitas vezes você tem que estar em desritmia com o mundo. Você tem que contrariar o mundo. Mais vasto é o coração. Tá? Não é ignorar o mundo. É pensar no que soluciona de fato. Como que você se coloca no lugar desse mundo sem estar num conformismo. Tá? Por último, ele vai dizer: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Eu não devia te dizer o quê? O que ele não devia te dizer? O que o mundo fala que você não pode dizer para ninguém? Você não pode, por exemplo, dizer que quando você nasceu, veio um anjo torto, que vive na sombra e falou para você ser ghost na vida. Porque se você tem uma coisa, uma incompletude, se você se sente inadequado no mundo, você não pode contar para ninguém. Você tem que guardar para você. Então não pode falar dessas coisas. Você também não pode falar dos seus desejos íntimos. Você não pode falar que você, dentro da sua casa, espia as outras pessoas, que você é um voyeur, que você sente um desejo de alguma coisa. Ou que os desejos que você sente fazem o mundo não ser azul, fazem a tarde
ser agitada, fazem você se mover. Não é para contar para ninguém os desejos. O que mais que não é para contar para ninguém? Que a sua aparência é uma máscara. Você sustenta essa aparência, você sustenta essa máscara para ninguém saber como você é. Então, se o bigode, o óculos e a cara de sério, a cara de mal, são para todo mundo achar que você é sério e forte, você não pode contar para ninguém que isso é uma máscara. Não é para dizer para ninguém que você sabia que você é fraco, que você se sente abandonado, que você sente fragilidades. Tem aí esses coach motivacional que fala que não é para você falar isso, não é para você falar do seu sofrimento, da sua angústia. É para você falar sempre que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que você está muito bem. Então não é para contar essas coisas. Não é para você contar que você não rima com o mundo, que o seu coração está em contrariedade com as regras, com as formas fixas do mundo. Isso é para ser um segredo. Não pode contar para ninguém. Você tem que se adequar com a sociedade. Né? Então, não devia te dizer nada disso. Mas essa confissão, o que acontece? Mas essa lua, né, essa luminosidade noturna, esse momento de escuridão, esse conhaque, essa coisa que faz a gente se soltar um pouco, que faz a gente ficar mais leve, mais mole, ele vai botar a culpa nas outras coisas. Né? Essa poesia, todos esses momentos, o que fazem? Botam a gente comovido como o diabo. O que é estar comovido? Mover-se, movido. Mover-se é sair do lugar, é estar fora do lugar, é sair das suas estruturas básicas, é deixar de ser uma casa estática e estar vivendo na tarde, como os homens que correm atrás das mulheres, as mulheres que correm atrás dos homens, as mulheres que correm atrás das mulheres. É como ser esse bonde que se move, é ver as pernas que passam no bonde e meter as suas pernas ali no meio. É você caminhar por esse mundo vasto, conhecer esse mundo vasto. É você sair dessa imagem estática e você se deixar desmanchar. E mais do que se mover, é se comover. Junto. Se mover com o outro. Se mover em função do outro. Mostrar para o outro. Repara que nesse verso é o primeiro em que ele está falando com você. Nos anteriores, ele estava falando, no primeiro, contando desse anjo que falou com ele. Você está ouvindo isso, mas você não está participando da história. Nesse segundo, a mesma coisa. Tem os homens, as mulheres, as casas, mas ele não está falando com você necessariamente. O bonde, o homem, ele fala com Deus, porque ele abandonaste, ele fala com o mundo. Mas nesse último verso, ele está conversando com você diretamente. E falando, olha, eu vou me mover junto com você, eu vou dividir com você, isso eu vou contar para você. E eu fico comovido como o diabo. E o que é o diabo aqui? Como o diabo, além de ser uma expressão, se opõe a essa ideia de Deus aqui. E Drummond era ateu, mas não é que ele está atacando a ideia de Deus como um todo, mas ele não gosta da ideia de sistemas rígidos. E o diabo seria o quê na mitologia? Na mitologia cristã? É um anjo torto. É um anjo, né? Era o anjo Lúcifer que caiu das graças de Deus, que caiu nas profundidades e que vive no meio do abismo, vive no meio da gente, né? Drummond não acredita no diabo como um demônio que vai tentar te convencer a fazer coisa ruim, mas como esse ser que está ligado à tentação, o obscuro, que cai dessas graças, que cai dessa perfeição. Então, ele, como um anjo torto, como esse anjo das trevas, ele vai contar para você das fraquezas, das falhas dele. E ele é feito de todos esses sujeitos. Tá? É uma investigação muito pessoal de si. É como Foucault disse, se mostrar, se expor. É o processo de mitopoese, de escolher quem ele é. Ele vai se definir através dessas coisas. Ele vai dar um grande acontecimento para a vida dele. E ele vai falar, esses acontecimentos são os importantes para fazer a minha vida. É isso que constitui um sujeito.